Olá pessoal, bem-vindos à continuidade ao orçamento 124. Eu preparei aqui uma giga de teste, né? Nós temos um multímetro, temos a tela conectada à placa-mãe, eu tenho o System Fan, porque é importante, eu quero saber se está sendo feita a correta identificação e partida do dispositivo. Eu já apliquei um pouquinho de pasta térmica em cima do processador e do chip de vídeo. Eu tenho aqui o board de alimentação, né, entrada de tensão aqui, VBAT, né? E a gente vai passar agora a fazer a tratativa, fazendo verificações inerentes aí, inicialmente se a gente tem algum tipo de curto-circuito aqui na placa-mãe, etc. Partindo da premissa que eu não sei qual que é o estado que está esse computador, antes de tentar ligar ele, a gente vai fazer aí uma verificação para ver se ele está em condições, tá? Eu estou com o meu multímetro aqui na escala de semicondutores com Beezer, né, aquela parte onde ele buzina. Eu tenho aqui a minha ultra mega adaptação para mexer com coisas muito minúsculas, que é uma rolha com agulha, né, tal qual os técnicos de outrora, né, faziam. A gente vai começar a fazer verificações aí para ver se as condições da PCB nos permite que a gente possa fazer a energização dela de novo. Parece que a chave do meu multímetro está um pouco suja. Estranho, né? Bom, eu uso tão pouco ele que... Legal, temos o aterramento aqui, a gente pode acompanhar ele por toda a PCB, né? Todos os pontos aí que são aterrados. E a minha intenção aqui, inicialmente, é verificar se existe algum curto na entrada, tá, da alimentação. Ok. Não há curto na entrada da alimentação. Vamos virar a PCB aqui, soltando a garra aqui do negativo. Pra gente dar uma olhada nos MOSFETs que estão do lado de cá. Conectei de novo, vamos testar para ver se tem integridade aí do aterramento. Legal. Então vamos passar a verificar os MOSFETs aqui que são inerentes à alimentação da placa de vídeo.
inicialmente parece haver uma anomalia aqui, viu, na alimentação. Vamos ver se a gente consegue levantar alguma coisa mais relevante. Eu tenho a fonte de alimentação original do equipamento aqui, que foi cedida junto com o equipamento. Eu coloquei meu meter na escala de tensão. A gente vai botar em 20 volts aqui. Vamos ver quanto que essa fonte do cliente está entregando. A fonte do cliente não está entregando nada. Agora sim, 19,6 volts, tá ok. Vamos energizar o PCB. Vou desligar a luz da bancada. A gente vai tirar a proteção da tela aqui. O botão Power On nesse equipamento fica do lado de cá da PCB, nessa parte aqui. O que eu espero aqui? Ao tentar fazer acionamento da placa-mãe, deve existir aí um pulso de checagem aqui onde ele vai tentar startar o fã, né? E a placa evidentemente não vai continuar dando boot, ela pode dar até, se eu tivesse o sistema de áudio dela instalado aqui, nós poderíamos perceber alguns buzzers, né? Alguns barulhinhos, indicando que ela está sem memória, tá? Porque a placa-mãe está sem a memória. Vamos lá. Efetivamente, ó, a placa não está dando a partida, não está iniciando o System Fan, etc e tal. Desligando a energização. Vou pegar meu banco de memória que eu tenho aqui para testes. Nós vamos inserir aqui no equipamento. E nada aquecendo, nada pipocando. Vamos checar o nível de tensão em cima dos MOSFETs. Tem entrada de alimentação aqui. Eu tenho os 19,9 volts chegando na PCB.
Evidentemente, isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é o que a gente chama de famosa vista d'olhos, né? Eu estou inicialmente só fazendo uma inspeção visual, procurando por algum componente danificado, estou alimentando a PCB e vendo se as tensões inicialmente passam pelos pontos mais básicos aí, né? Mas evidentemente a análise desse equipamento deve ser acompanhada do esquema elétrico, né? Onde nós vamos poder ver com exatidão qual é todo o tráfego que é feito na tensão até ela chegar nos pontos que são necessários, tá? A gente aqui só está tentando buscar alguma coisa assim que seja muito visível a olho nu. Pressionando o botão Power On. Eu tenho um sistema de proteção aqui. Ele está íntegro. Não tem aquecimento em absolutamente nada na placa-mãe. Vamos ver as tensões em cima dos MOSFETs. Eu não tenho tensão nenhuma aqui, tá tudo morto. Então eu vou precisar pegar o esquema elétrico para ver exatamente a partir deste ponto qual é o caminho que essa tensão faz, quem é o circuito que controla ela, quem é o disparador que a partir do momento que eu clico aqui no botão que faz com que o equipamento se ligue, né? Soprador, estou com uma temperatura aí bem baixa, com fluxo de ar bem alto. Eu quero só dar uma leve aquecida aqui em alguns componentes.
propósito desse aquecimento aqui é só dilatação de corpos, tá? Não estou tentando soldar nem fazer nada, só quero que isso aqui esquente mesmo e haja uma dilatação ali no ponto da soldagem embaixo. É uma coisa feita por um breve tempo mesmo. Esperar um pouquinho, eu desliguei a bateria do CMOS. Não tá com cara de ser um VGA não, viu? Está com cara de ser MOSFET mesmo. Parece que eu encontrei uma certa discrepância aqui, ó. Eu vou medir com mais calma depois, né? Como eu falei, só foi um exercício, né? Mas parece-me que há uma discrepância mesmo inerente à alimentação. Eu, evidentemente, não sou louco de mexer nisso aqui sem um esquema elétrico, né? Então a gente está indo assim, mais no basicão, para ver se pode se cercar de alguma coisa. Eu desliguei a bateria do BIOS, porque parte-se da seguinte premissa: pode ser que o botão aqui esteja com problema, o Power On, né? Vai saber, né? Para que a gente possa não haver a necessidade de tentar se startar o equipamento através do botão Power On, quando você desliga a bateria do BIOS e espera algum tempo, quando você reinsere a alimentação na placa-mãe, o computador liga sozinho. Você não precisa apertar nada, tá bem? Então essa é uma outra forma da gente poder fazer teste. Então vamos lá para ver se isso ocorre. Não ocorreu. Estamos incluindo aí os testes que podem ser feitos aí só sem o esquema elétrico, né?
Vamos tentar partir pelo botão. Ligou. O computador ligou. Ele ligou. Tá ok. Como eu estou sem o trocador de calor, eu não vou forçar a amizade aqui. Eu não tive geração de imagem, mas eu tive o startup do equipamento. Então, eu já tenho algumas certezas, né? O equipamento não está em curto. Então, esse já é um grande passo, né? Nós não temos a parte da alimentação em curto. Segundo passo, eu sei que a lógica do equipamento está funcionando. Por quê? A partir do momento que eu removi a bateria do CMOS e o CMOS voltou para a parte mais lá, configurações básicas de fábrica dele, eu consegui fazer o startup do equipamento pelo botão Power On, coisa que não estava acontecendo, né? Eu consegui a partida. Agora, efetivamente, para que eu possa dar mais tempo para que esse BIOS possa trabalhar na sua autoconfiguração e começar a gerar imagem, eu preciso fazer com que essa área de troca de calor aqui aconteça. Então nós vamos colocar o trocador de calor de volta. Nessa forma aqui eu coloquei um pouquinho de pasta térmica aí nele, né, só para não falar que está seco. E a gente vai voltar a parafusar aqui o trocador de calor, o Silence Pipe e mais a grelha. Para quê? Para que a gente tenha aí uma mínima troca de calor, né, e não force tanto o equipamento trabalhando muito quente. Eu não quero realmente causar um dano aqui, né? Vamos ver quais são os parafusos que eu posso ocupar para isso. São esses daqui. Vocês viram? Sem frescura, sem fontes assimétricas, com um mísero multímetro e a fonte do cliente, tá bem? Você não precisa ter uma oficina ultra mega equipamentada. Evidentemente isso vai te ajudar demais, né? A fonte assimétrica é uma maravilha para você testar curto. Acontece que se você não tiver a fonte assimétrica, como faz? Entende? A cabeça de vocês precisa funcionar dentro da condição que vocês vão encontrar no mercado. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma fonte assimétrica. No entanto, todo mundo precisa colocar comida dentro de casa, né? Então, vocês têm outras formas de poderem trabalhar de uma forma um pouco mais simples e com o mesmo grau de eficiência. É a coisa mais correta do mundo fazer desse jeito? Não, não é a coisa mais correta do mundo. O ideal era você trabalhar com uma fonte assimétrica mesmo, verificar a carga que está sendo consumida no equipamento, você vai lá subindo gradativamente a tensão, você não oferta logo os 19 volts, né? Mas partindo-se da premissa que esse equipamento aqui já estava condenado, já se tinha a certeza de que a placa-mãe estava queimada, etc. e tal, não estamos perdendo nada, não é? E o processo que a gente está fazendo aqui não está estragando o equipamento do cliente, né? Desde que seja feito com cuidado, você pode, por um pequeno espaço de tempo, manter ligado ali sem o trocador de calor. Eu poderia até ter ficado um pouco mais de tempo com ele acionado, mas é que realmente eu estou com medo aqui, porque eu não estou acreditando que essa placa esteja danificada. Eu quero ver se ainda hoje eu faço uma surpresa para o meu cliente. Então eu estou colocando aqui o trocador de calor para evitar de causar dano no meu processador e no chip de vídeo integrado. Eu não sei exatamente qual que é a curva aqui de ganho de calor e eu não quero estressar mais do que esse equipamento já foi estressado. Tá. Olha, só de posicionar eu estou vendo que essa saleta aqui está de pé e isso vem bem de encontro àquilo que eu falei. A parte que sofreu desse processador foi aqui. Esse cooler aqui, ele está erguido aqui, ó. Provavelmente foi feita uma pressão mecânica erguendo ele aqui. Depois nós vamos ter que acertar a posição do Silence Pipe para que ele fique posicionando a flange metálica corretamente, ó. Tá
totalmente torto isso aqui. Tanto que eu vou parafusar somente a ponta do lado de cá. Tá ok? Então o que nós fizemos aqui? Nós inicialmente verificamos se havia algum curto-circuito na entrada de alimentação da PCB, não havia. Nós fizemos algumas verificações, eu achei alguns valores meio estranhos no MOSFET, mas eu tenho a impressão que a bateria do meu multímetro já deva estar se exaurindo, apesar de não ter aceso aqui a troca, ele não estava zerando. Então eu tive uma leitura meio estranha, eu parei de usar o meter e comecei a usar a minha vivência em cima de computadores, né, e comecei a analisar de uma outra forma. É aquilo que eu falo, se vocês estão lá no meio do atendimento em campo, por exemplo, e de repente acaba a bateria do multímetro, você não vai conseguir mais trabalhar? Não, você tem outras formas de poder chegar num ponto aí onde você determina qual que é o problema. Evidentemente que o meter faz falta também, mas dá para trabalhar sem. Muito bem, então nós temos a PCB alimentada, estou com o trocador de calor aqui, estou com o BIOS desligado, eu inseri um banco de memória aqui, eu vou inserir mais um, acho que eu tenho outro aqui, aliás eu tenho outro idêntico a esse aí, que foi o que eu usei no último orçamento, fazer testes lá no notebook da HP lá, que estava hipoteticamente com um problema de BGA também, né? Se bem que esse aqui, ele não falou nada, ele só falou que não estava ligando. Eu presumi que seria BGA dentro do quadro que ele falou para mim, que havia aquecido demais e o micro não tinha ligado de novo, depois desse aquecimento enorme que ele sofreu, né? Vamos dar uma limpada aqui no meio de campo, porque já tem muita coisa aqui, para que a gente não tenha nada que possa tirar a atenção de algum ponto relevante. Eu estou com a minha placa de vídeo inserida, eu tenho os dois bancos de memória acionados, eu estou com algum tipo de troca de calor que vai me permitir que mantenha esse equipamento ligado por mais algum tempo. Nós vamos desligar a bancada para que a tela fique mais visível. Legal, vamos tocar fogo. Vou apertar o botão Power On e ver se ele volta a ligar. Olha lá, ele já não está ligando de novo. Tá. Curioso, não, só pus o trocador de calor. Pode ter havido assim alguma coisa aqui, viu? Vamos
de remover o cooler outra vez, porque eu vou aquecer novamente esse processador. Eu tenho a impressão que esse cooler está trabalhando torto e depois que esquentou o processador pode ter ficado realmente com algum problema de mau contato. Cuidado, e cães de galinha não faz mal a ninguém, a gente desliga a fonte de alimentação aqui. Nossa, a PCB tá até meio grudenta, é tão úmida. Vamos lá, aquecendo o processador novamente. Buscando aí a dilatação do corpo e provavelmente o contato aí na parte que foi estressada e rompeu, né? Só um aquecimentozinho superficial. Agora nós vamos com um peso em cima desse processador, ao mesmo passo que nós ligamos aqui a alimentação, né? O computador ligou. Vamos aguardar um pouco para ver se aparece alguma coisa aqui na tela. O fã desligou. Vamos aguardar mais um pouco de tempo. Evidentemente o processador está quentíssimo, né? O fã continua desligado, mas devido à temperatura que está aqui nesse processador, ele já deveria estar sendo disparado. Será? Vamos fazer um teste aqui também. Pronto, novamente aquecido, só buscando a dilatação do corpo. Vamos acionar aqui e tentar startar a placa-mãe. Olha o fã aqui. O fã ligou. Foi desarmado, essa é uma atitude normal durante a partida do PC. Mas eu ainda não tenho sinal de luminescência na tela.
nenhum flashzinho. Vamos desligar novamente. Deixa eu verificar aqui se nos MOSFETs houve aquecimento. Evidentemente essa área está quente porque eu aqueci o processador de vídeo, né? Mas a gente sabe exatamente quando é o aquecimento da peça ou quando é um aquecimento que foi gerado por causa de algum problema no componente. Tirar essa pasta térmica daqui que está fazendo mais sujeira do que ajudando. Nós vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais forte. Vamos partir da premissa que eu aqueci isso aqui e a máquina começou a dar sinal de vida. Tá bem? Então, vamos inicialmente verificar aqui se os processadores de vídeo e o processador principal, o i5 aí, né? Se eles estão com as adesivagens de fábrica, estão com as adesivagens na ponta aqui, né? Vamos remover essa adesivagem. Pronto, removida a primeira. Esse é o adesivo que é posto no chip na fábrica. Quando ele vai ser colado aí na placa-mãe, soldado na placa-mãe, essa adesivagem final aqui, ela meio que mantém o chip na posição correta, né? É melhor esquentar um pouquinho mais, porque ele já endureceu novamente. Deixa eu preservar minha manta aí, antes que aconteça algum dano nela. Vamos colocar aqui uma madeirinha. Pronto. Já não há mais a necessidade do vídeo inserido aqui, nem do fã. Vou proteger esse troço todo aqui para não ter dano. Vamos retrabalhar aqui. Eu vou fazer um processo de reflow em cima desse camarada aqui, ó, do chip de vídeo. Rapidinho, só pra gente matar essa curiosidade aí. Eu tô aquecendo os 4 pontos do processador de vídeo, da Radeon, né, para remover a cola ali, que é posta nos 4 pontos de fixação dele. Seguindo a cola. A terceira e a última. Removendo o outro aqui. Vou colocar uma luvinha aqui para evitar descarga estática. Preservar meus blocos de memória. Preparando a placa aqui para a gente fazer um retrabalho de reflow, tá?
do processador principal e do processador de vídeo. Removido os 4 pontos de colagem, adesivagem. A área na qual nós vamos trabalhar é no processador com a PCH e no chip de vídeo. Parece que houve algum problema aqui sim de excesso de temperatura e pode ter havido algum problema na BGA sim, na soldagem, né? Inicialmente removendo todo e qualquer pó que exista aqui nas adjacências, partindo da premissa que eu vou usar um fluxo no clean, né? É um fluxo que você não precisa remover ele sublima totalmente e a placa fica hipoteticamente limpa sem haver a necessidade de limpeza, né, posterior. Só que esse fluxo no clean ele pode empurrar a impureza para debaixo do processador se você não tomar o cuidado de limpar aqui tudo em volta antes de efetuar o processo. Nós inicialmente vamos efetuar esse retrabalho aí, o reflow em cima do processador. Deixa eu pensar se eu vou ter que isolar isso aqui. Existem componentes nas adjacências aqui, né? E a gente deve tomar cuidado, porque como vai ser aplicado muito calor aqui em cima, esses componentes aqui eles podem sofrer aí ou um estresse da soldagem ou até se soltarem mesmo, né? Então a gente deve sempre tomar muito cuidado aí. Eu tenho a impressão que é no processador o problema. Vou trabalhar com ele primeiro. Eu tenho aqui o processador já posto. Eu vou pegar meu fluxo de soldagem no clean. Vamos calibrar aqui a nossa estação de ar quente para trabalhar com um fluxo de ar. Eu estou mexendo com uma Yashun 902 Plus. Eu estou colocando o fluxo de ar em 5. A boca do meu soprador é uma boca bem pequena, tá? Porque eu quero centrar ali o fluxo de ar